São muitos os males provocados pelo tabagismo. Apesar disso, no mundo todo, estima-se que 1/3 da população é viciada em cigarros. E os jovens ocupam um lugar de destaque, correspondem a mais de 30% dos fumantes. Mas o que desencadeia o vício normalmente? Para responder essa e outras perguntas, nós convidamos a psicóloga, que é residente do Hospital do Coração de Messejana, Marília Mendes. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Então, quais são esses fatores que desencadeiam o vício, Marília? Primeiro porque, de acordo com o Código Internacional de Doenças, o CID-10, a gente considera o vício ao tabagismo, o vício ao cigarro, como transtorno mental e comportamental. Ou seja, são através da dependência mental e comportamental. Além do que o Dr. George explanou na dependência da nicotina. E aí são as dependências mentais e comportamentais que levam o sujeito a criar essa adicção. E aí, na análise do comportamento, que é uma abordagem da psicologia, a gente diz que existem 3 processos, que seria o processo filogenético, ontogenético e cultural. No processo filogenético, que é a própria história do sujeito, é a predisposição do sujeito a se levar a esse vício, né? A predisposição genética, a predisposição do nosso corpo, do nosso biológico. Já o processo ontogenético, a gente fala que é a própria história desse sujeito, a própria história que esse sujeito está inserido, certo? Por exemplo, no grupo de tabagismo, muitas vezes chega muita gente do interior, certo? E chega gente do interior que começou a fumar mais ou menos com 10 anos de idade e que fala que já é experiência vivida pela própria família, pelo próprio ritual de bolar o fumo, né? O próprio ritual de fazer isso com o pai, com a mãe, e leva a esse vício de fumar. Tá certo? Então depende muito dessa predisposição dele, depende muito dele enquanto a sua história e depende muito do meio cultural onde ele está inserido, né? Então o social conta muito nessa questão, porque com quem ele está, se tem pessoas que estão fumando ao redor dele, se ele vê muita coisa, por exemplo, na televisão, em filmes, que também conta bastante, né? Se tem o cigarro presente, então muitas coisas levam a isso, né? Vão gerando, tipo, incentivos, exatamente, né? vão gerando exatamente, vão gerando incentivos, até as próprias questões pessoais. Eu estou mais triste, eu estou precisando de alguém, e aí entra o cigarro como uma dependência emocional na questão do cigarro se tornar um companheiro para essa pessoa, né? Um companheiro de vida, aquele que vai te dar suporte. Por exemplo, meu marido foi trabalhar, mas eu estou aqui com cigarro. Estou aqui bem, entendeu? Por exemplo, eu estou mal, briguei com alguém, mas o cigarro está me salvando, o cigarro está me acalmando, está me deixando mais tranquilo. Então, são várias questões, uma série de fatores que levam essa pessoa a fumar e, quiçá, criar esse vício, né? E aí, quando a pessoa decide parar de fumar, como é que é o processo? Quais são os processos desse tratamento, né? Que às vezes pode ser longo para alguns, Isso. Um tempo médio para outros, né? Como o Dr. George até falou. Exatamente. Mas aí quais são as etapas desse tratamento normalmente, Marília? Primeiro que a pessoa ela não quer parar de fumar assim à toa. Tipo, estou fumando, estou muito bem fumando com cigarro e amanhã eu vou parar. Eu acho que precisa de uma motivação específica para isso, certo? No grupo de tabagismo, que eu participei por um bom tempo, quando a gente fazia a triagem, muitas vezes a gente perguntava qual era essa motivação. A principal delas era justamente o medo desses acometimentos, né, dessas doenças que podem vir a acontecer, né? Se sentir mais cansado, se sentir com falta de ar, saber que daqui para a esquina já é diferente de 20 anos atrás, que não tinha tanto esse cansaço, já leva a motivação para parar de fumar. Muitas vezes também a família incentiva isso, né? Muitas vezes vem gente dizendo que minha filha está pedindo muito para eu parar, meu marido, minha mulher está pedindo muito para eu parar, e realmente cai a ficha, certo? Que é a hora de parar. Muitas vezes no hospital também chegam gente já com determinadas patologias e que sabe que se continuar fumando vai ser pior, porque vai agravar mais essas doenças, entendeu? Então são motivações que trazem essa pessoa a querer parar de fumar. Só que existem estudos que mostram que não basta só isso, não basta essa motivação. Porque, como eu falei anteriormente, o cigarro é o companheiro, é o amigo. Para que eu vou me livrar, para que eu vou ter que passar por todo esse luto
né? Se ele está me fazendo bem de certa forma. E aí que entram as ajudas, né? Os auxílios médicos, psicológicos, entre outros, para essa parada de fumar. Quando o sujeito para de fumar, ele sofre algumas consequências da crise de abstinência, não é? Que podem se apresentar de que maneira, Marília? Quais são os possíveis transtornos assim, de ordem psicológica que podem vir justamente nesse período? A crise de abstinência, a gente diz que é o momento mais complicado. Primeiro porque, para falar da crise, a gente tem que falar um pouquinho da parada, né? Sim. Da decisão da parada. E existem 2 tipos de parada, que a gente chama, que é a parada gradual e a parada abrupta. Na parada abrupta, o paciente, o sujeito, ele marca um dia D para parar de fumar. Ele fala assim, não, daqui a 30 dias eu vou parar de fumar. E aí acontece todo esse processo, todo esse trabalho, toda essa preparação para parar de fumar. Acontece o luto, acontece a despedida, acontece um dia anterior, ele fumar toda a carteira de cigarro, mas amanhã eu paro de fumar, entendeu? E aí é recomendado essa parada. Mas a gente reconhece que não é fácil, porque é uma parada de uma vez. E aí entra a parada gradual. E na parada gradual existem 2 formas, que é aquela de adiamento, eu vou fumar depois, mais tarde eu fumo, e acaba que vai diminuindo, né, a quantidade de cigarro. Ou pela própria diminuição, hoje eu fumo 10, amanhã eu fumo 5, depois eu fumo 3, e aí diminuindo. Só que a questão é que esse paciente, nessa parada gradual, ele pode ficar fumando de 2 em 2, ficar fumando de 1 em 1 e não parar de uma vez. E aí é recomendado que seja de pelo menos 2 semanas essa parada gradual. Mas é importante que o paciente saiba que toda essa parada, ele tem que ter o auxílio do grupo, do psicólogo, do médico e entre outros profissionais, certo? Porque vai começar a aparecer esses sentimentos e essas sensações de abstinência. O que seria? Primeiro seria a inquietação, né? A inquietação, bastante inquietação. Porque você que estava acostumado a fumar 10, 20, 30 anos, agora não vai ter mais o cigarro, né? Primeiro vai ser a inquietação, depois o mau humor, e isso entra muita ajuda da família, né, do social, do círculo social, saber que ele está tentando parar, saber que não é fácil, saber que vão ter dias que a pessoa vai estar muito mais estressada, que vai estar descontando, né? Mas que entender que isso faz parte da abstinência. E aí entra o humor mais deprimido por conta disso, né? Cadê aquele meu companheiro que estava ali, que me ajudava nas horas difíceis, que me dava a sensação de bem-estar, de prazer? Não está mais presente. E aí, o que é que eu faço? Também entra a ansiedade, o que é que eu vou fazer agora, eu não sei como é que vai acontecer, eu não sei como é que eu vou passar por um trabalho que está sendo muito difícil, por um problema, por uma situação. Então, são todos esses processos que a gente tem que ficar ligado, sempre dando autonomia a esse paciente, né? E isso costuma demorar quanto tempo, mais ou menos? É muito relativo, porque cada sujeito tem a sua forma de parada. Como a gente viu no VT, né, tem um indivíduo que prefere parar de fumar com cigarro eletrônico, mas tem outro que já prefere com a ajuda do adesivo. Tem outro que fala, hoje eu vou parar, não vou precisar de nada e pronto. E é comum acontecerem substituições, a pessoa trocar de vício, de repente descontar na comida, sei lá, fazendo compras. É comum isso acontecer? Uma das formas que a gente incentiva a parada do cigarro é pela substituição e pelo adiamento. Vamos dar um exemplo aqui. Eu sou costureira, certo? E aí, quando eu vou começar a fazer as minhas roupas, o processo de costura, eu tô com meu cigarrinho aqui e tá maravilhoso. É minha rotina, é o meu dia a dia fazer isso, certo? E aí, como é que a gente faz? Porque o que é que a gente mais usa quando a gente está fumando? São as mãos e a boca, né? A minha mão tá ocupada costurando, mas a minha boca, que estava tão acostumada com cigarro. Então, a gente recomenda substituições. Por exemplo, cortar assim cenourinhas, colocar na geladeira com um pouquinho de água e sal, depois pegar, colocar na boca e começa assim. Ficar mastigando um pouquinho, começa assim. Um bombonzinho. Um bombonzinho. Aí entram em outras questões, porque a gente tem que sempre estar atento a isso e sempre estar tendo aquela preocupação com isso, porque podem acometer a outros vícios. Por exemplo, o ganho de peso, né? Muitos pacientes relatam que depois que
que pararam de fumar, aumentaram o peso consideravelmente. E isso é meio preocupante. Porque, querendo ou não, pode ter a substituição de um vício por outro vício, né? Sim. Um vício de ganho de peso, ou um vício de fazer compras, outros vícios mais, né? Daí a necessidade de ter sempre um acompanhamento, né? Um Exatamente. E saber que isso daí é temporário, é passageiro, né? E que depois que passar, como é que vai ficar essa preocupação? Como é que vai ficar essa autoestima, né, desse indivíduo? Sim. E ter sempre essa atenção e ter sempre essa preocupação, né? E o melhor é saber que, assim, é possível vencer tudo isso, né? E se tornar um exemplo para o próprio grupo, para a sua família, né? De que tinha um vício que conseguiu deixá-lo, né? E é tão Enfim, gratificante. Demais, posso imaginar. Porque o grupo é muito importante nesse sentido. O grupo, ele traz a empatia, né? Você se pôr no lugar do outro. Você saber que você está aqui, mas tem outras pessoas que estão passando pela mesma situação que você, né? E outras que já superaram esse momento, e né? trazer Que você isso está é vivendo. fundamental, né? Bacana. Pois olha, muito obrigada. Sucesso no trabalho que vocês realizam lá, tá? Obrigada. Até uma próxima oportunidade. Obrigada.